ideia de trazer para Araçatuba um ensino diferenciado, que focasse aí novos métodos de aprendizagem, novas teorias pedagógicas, veio para suprir uma lacuna que havia na nossa sociedade, ainda com um ensino muito tradicional, com técnicas um tanto quanto defasadas, e de lá para cá, esses 30 e tantos anos, nós temos investido nisso. O colégio, ele não é só o espaço para formação, Claro que isso é muito importante, mas é o espaço humano também, é o espaço das relações entre as crianças, entre os funcionários, entre os pais, entre essa comunidade, Nós valorizamos muito a infância deles e eles acabam sentindo muita falta, preservando tudo isso. O Colégio Raízes nasceu com a crença numa educação humanista, que enxergasse sobretudo o ser humano. Nem todos aprendem da mesma forma, nem todos desenvolvem as mesmas competências e as mesmas habilidades no mesmo tempo. Então, nós temos a ideia de que deve-se respeitar essa individualidade. O construtivismo, ele não é um método, ele é uma teoria, uma filosofia que algumas pessoas estudaram e que nós aqui na escola acreditamos muito e temos essa linha de trabalho. É diferente da maneira como nós aprendemos, que só existia uma forma, E aquela forma que o professor passava e nós tínhamos que reproduzir. Hoje não, hoje o aluno ele é visto como um ser pensante, que ele está ali e ele tem muito para oferecer. Quando um pai procura uma escola para colocar o filho, primeiro ele tem que comungar com a filosofia desse trabalho, E dentro dessa linha nós acreditamos em algumas coisas, como o que as crianças sabem, os professores ficam como mediadores desse conhecimento. Então eles trabalham sempre partindo do que a criança traz de casa, como esse conhecimento de mundo deles, e aí eles caminham para um novo conhecimento. Então a responsabilidade dos pais é fazer parte dessa filosofia, na maneira de concepção de vida e cobrar mesmo aspectos de estudante, responsabilidade, mas o principal papel que a escola espera dos pais é que comungue com a filosofia da escola, para que a escola consiga cada vez mais estar forte com essa filosofia. As responsabilidades da escola, elas são educacionais. O educacional passa por umas questões de procedimentos, de atitudes dentro de ambientes coletivos. E o papel da família, que também é educacional, ele tem um aspecto um pouco mais restrito no que diz respeito ao coletivo. Nós fazemos parte de um grupo e ninguém vive isolado. Nós precisamos entender até onde nós podemos ir, até onde está o nosso direito e onde eu esbarro no direito do outro. Então, o princípio cidadão é esse, eu me enxergar como parte de algo muito maior e entender que eu estou aqui por algum motivo. O aluno tem que entender qual é o seu papel na sociedade e como ele pode contribuir para que essa sociedade melhore. Para ser mais claro, às vezes a gente confunde um pouco até onde eu posso ir em relação ao meu aluno. Eu não posso entrar na casa de cada um, dizer para o pai ou para a mãe que eles estejam agindo de maneira errada. O que eu posso é mostrar quais são as responsabilidades educacionais, E existe uma frase muito conhecida no nosso meio educacional, que a escola ensina e o pai educa. Então, todo o conteúdo acadêmico é a escola que é responsável nessa transmissão. Por estarmos em convívio com outras crianças geralmente com os mesmos interesses, a maioria tem as mesmas idades, acabam tendo alguns conflitos e aí entra em choque alguns pensamentos de como agir em relação a isso de cada família. Por isso que a escola procura ter regras, conversar bastante, ter bastante diálogo para que o que faça para um faça para todos, Mas o principal papel é o conteúdo acadêmico e dentro do que a gente envolve com essa cultura acadêmica, com esse conteúdo,
todas as questões que surjam de maneira educacionais, pensar num ambiente coletivo, apesar de termos que ter o olhar individual para cada um. No nosso entendimento, o ensino religioso é um papel da família, não é na escola que a gente ensina isso. Mesmo porque a escola, como é um espaço cultural, ela tem que abrir sem preconceitos para tudo que é referente à cultura. Então aqui na escola, por exemplo, nós temos a capoeira, que tem toda a história cultural desse jogo. Nós fazemos as nossas festas de acordo com a cultura, como a festa junina, sem invocar santos, nada disso, mas com a cultura popular mesmo do pessoal da roça. A gente fala de folclore, a gente fala de lendas. Então, se a gente deixar a cultura de lado para privilegiar o ensino religioso, a gente acaba confundindo o que é realmente o papel da escola e o que é o papel da família. Quando a gente fala em educação e tem um olhar paralisado, a gente anda para trás. A gente teve, ao longo de 15 anos, uma parceria educacional e aí tivemos que parar e pensar em como a gente poderia agregar mais valor à nossa escola, meio que sair da zona de conforto mesmo, criar, buscar coisas mais importantes e mais enriquecedoras, sem perder a conduta da filosofia de trabalho da escola. Esse material, a Rede Pitágoras, ele foi pensado para escolas que buscam um desenvolvimento total, integral do aluno, seja um desenvolvimento da parte cognitiva, naquilo que toca a questão da aprendizagem, e no desenvolvimento das habilidades emocionais e relacionais. Foi por isso que a gente modificou, hoje a gente trabalha com a Rede Pitágoras, que é exatamente a mesma coisa da nossa filosofia socioconstrutivista, que é uma metodologia de trabalho, né? Mas que a gente saiu da zona de conforto. É claro que é importante ressaltar que hoje nós precisamos buscar resultados de aprendizagem que a gente vai conseguir mensurar lá no vestibular, na aprovação nos vestibulares. Contudo, todo esse processo e o material possibilita esse desenvolvimento desde a educação infantil no maternal de 2 anos até o 3º ano do ensino médio. Ele está totalmente linkado às diretrizes curriculares nacionais, com a LDB, tudo aquilo que propõe a lei. O que eu costumo dizer muito para os pais a respeito da alfabetização, principalmente quando as crianças chegam à escola, é que eles iniciam o seu processo desde pequenininho, desde que eles entram no infantil A, com 2 aninhos, esse processo tem início. Então, com muita leitura, com os professores escrevendo sempre na frente das crianças, eles participando desses atos de leitura e de escrita, né? Convivendo com esse ambiente letrado. Então, a Rede Pitágoras ela nasceu em Belo Horizonte, com 4 professores da área de matemática que tiveram sucesso em pré-vestibular. E aí nós fomos ampliando, né? Na verdade descendo, ensino médio, ensino fundamental, até chegarmos na educação infantil. Ao longo desses 50 anos de expertise, a gente foi associando também alguns diferenciais a essa parceria. Hoje a escola e os alunos e pais contam com uma plataforma digital de aprendizagem, na qual o aluno tem recursos que possibilitam a sua aprendizagem, seja recursos de audiovisual, de aulas em PowerPoint, de listas de exercícios, de vídeos. Então tudo isso o aluno consegue com um login e uma senha acessar. Da mesma forma os professores, para que possam montar suas aulas e ter uma aula diversificada. A nossa preocupação não está única e exclusivamente só em formar conteúdo, aprendizagem, aquilo que a lei propõe dentro das diretrizes curriculares nacionais, mas o nosso olhar está além, em poder formar um aluno para a sociedade, para o mercado de trabalho amanhã ou depois. A inclusão hoje, ela é vista como um direito de todas as crianças a frequentarem a escola regular. Então todas as crianças elas têm realmente esse direito. E as crianças que têm uma necessidade especial, elas precisam ter esse contato com as outras crianças. O ganho que as outras crianças têm ao ter amigos com essas necessidades é muito grande, pois eles aprendem a respeitar mais, a ser mais tolerante na escola, na sociedade. O nosso principal diferencial, quando nós falamos em inclusão, nós vamos acolher. Então a gente tem que ajudar sim essas crianças
fazer com que elas se sintam mais seguras e confiantes para que na sociedade elas consigam caminhar. Nós acolhemos a criança, acolhemos suas famílias e aí nós começamos um trabalho intensificado com os profissionais que trabalham com essa criança, sejam fonos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, neurologistas, e esses profissionais, eles nos dão direcionamentos para organizarmos melhor o trabalho em sala de aula com essas crianças. Então as professoras recebem essa capacitação. Um exemplo disso, nós temos uma criança com deficiência visual, então é oferecido para ela o braille na escola e a professora regular também recebe o braille. Quem vai dar matemática para as crianças, para os adolescentes, é alguém formado na área de matemática. A disciplina de ciências, toda a parte do laboratório, vai ser oferecida a um biólogo. E essas pessoas vão ter um domínio muito maior da parte conceitual, da parte procedimental, no que diz respeito àqueles objetivos específicos que cada disciplina tem. Com professores especialistas atuando à frente aí de cada disciplina, tem como benefício essencial uma possibilidade maior de sanar as dúvidas do aluno prontamente. O ensino bilíngue no Colégio Geração Raízes tem início na educação infantil, já que a primeira infância é a fase ideal para se aprender uma segunda língua. Já que as crianças também se encontram no processo de aquisição de linguagem, qualquer língua vai ter a mesma receptividade, não afetando em nada a alfabetização. As crianças não só não confundem os dois idiomas, como também tendem a se focar mais em tarefas e a desenvolver um grau maior de atenção do que os seus pares monolíngues. Estruturalmente falando, a quantidade superior de tempo de imersão na língua é um dos diferenciais entre a escola de idiomas e entre uma escola bilíngue. Outra diferença super importante é que existem dois tipos de linguagem, a linguagem social e a linguagem acadêmica. A criança que faz um curso de inglês em uma escola de idiomas vai aprender a se comunicar socialmente, mas ela não vai ter os conteúdos formais que teria uma criança bilíngue, por exemplo. Além disso, os alunos bilíngues apresentam certas vantagens cognitivas, como, por exemplo, o desenvolvimento antecipado do raciocínio lógico. O programa bilíngue no colégio não consiste somente no estudo de outro idioma, como também propicia o aprendizado de mais disciplinas, como literatura, ciências e inglês, além de ressaltar também os aspectos culturais de uma comunidade ou de seus países, em um ambiente de vivências eficaz e apropriado para o desenvolvimento acadêmico, social e emocional também, cumprindo com o currículo europeu. A gente acredita no ser humano, a gente acredita que o homem é capaz de muitas coisas. E se a gente fortalece esse homem com conceitos, com valores, hoje a gente vive crises existenciais muito grandes, muito próximas da gente, como a crise da água, por exemplo, e a gente acredita que é desde pequenininho, com as crianças, que a gente vai conseguir mostrar para eles um caminho um pouco diferente. Porque nós acreditamos que é só por meio da educação que se pode transformar uma sociedade. Então, ensinar uma criança quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, dar a essa criança as ferramentas para que ela tenha voz, para que ela tenha a possibilidade de se expressar, é o fundamento básico de qualquer instituição escolar. E a sociedade precisa de seres humanos que tenham um olhar diferenciado com relação ao outro, com relação aos problemas que existem aí, com relação às possíveis soluções para esse mundo caótico que nós vivemos. Então o magistério existe para dar as ferramentas essenciais para que essas crianças e adolescentes lidem com o mundo do amanhã. Porque nós enxergamos cada criança, nós conhecemos as crianças pelos nomes, eles nos conhecem também pelo nome, e isso é muito importante. Nós conhecemos suas famílias, nós conhecemos muitas vezes a dificuldade que cada criança tem, e a gente tenta auxiliar o máximo possível e faz a diferença na vida de cada criança, esse apoio que a escola tenta dar.
As crianças são muito simples, muito verdadeiras, muito puras, né? Eles conseguem transformar um copinho de Danone num carrinho, eles conseguem transformar um pedacinho de tecido numa capa de super-homem, e dentro dessa fantasia e desses valores, apesar de todos os conflitos e tudo que eles vão vivendo, só existe a escola e a razão da escola ser dessa maneira, com a esperança de que a gente vai formar pessoas melhores que possam conduzir tudo que elas forem fazer de maneira melhor do que a gente encontra hoje.